Olá, como estão todos vocês? Bem, eu espero que todos estejam bem e conseguindo de alguma maneira se adaptar a todas essas mudanças repentinas que mexeram tanto com a nossa rotina, o nosso comportamento nos últimos meses. Toda hora a gente está recebendo muitas informações, muitas recomendações de saúde, né? Que às vezes a gente fica até sem saber direito como fazer, né? Então hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito dos cuidados de prevenção contra a Covid-19, mais especificamente quanto ao uso das máscaras, que é uma grande novidade para a maior parte da população, que de uma hora para outra se viu na obrigação de usar máscara em quase todos os contextos sociais. Antes de mais nada, é importante deixar muito claro que a máscara é um equipamento de proteção individual. Então, se é individual, a gente não deve, não pode compartilhar com ninguém, né? E ela protege porque ela vai promover uma barreira mecânica, né? Que impede que quando a gente fala, tosse, espirra, né? Que a gente elimine gotículas para o ambiente. Assim também como a máscara vai proteger no sentido de evitar que a gente inale essas gotículas que porventura estejam suspensas no ar. Então fica bem claro que a máscara realmente assim, é eficaz, é importante, é um mecanismo importante de prevenção, mas a gente não pode esquecer que ela é só mais um mecanismo de prevenção. Não é porque agora todo mundo é obrigado a andar de máscara que a gente vai relaxar e esquecer os outros cuidados que a gente já conhece. Então é importante continuar higienizando as mãos com maior frequência, de preferência lava com água e sabão. Se não for possível, usa o álcool a 70%. Higienizar também os ambientes com maior frequência e os utensílios, aqueles objetos que a gente manipula, que a gente pega mais, como celular, maçaneta e por aí vai. Evitar colocar nossas mãos no rosto é importantíssimo, porque o rosto, né, ele tem as portas de entrada para a Covid-19, que são os olhos, o nariz e a boca. E uma questão bem importante também é a gente manter o distanciamento social, né? Ficar em casa, se for possível, de preferência, né? Se precisar sair, vai com todos os cuidados e mantém distância, uma distância segura entre as pessoas, de pelo menos 1 metro, 1,5 metros, para que a gente evite que o vírus circule com maior velocidade, certo? Então, esses são os pilares de prevenção contra a Covid-19 e são as nossas únicas armas contra essa doença que até então não tem nem vacina e nem um tratamento bem estabelecido, certo? E quando a gente deve utilizar a máscara? Em toda vida que ficar em casa não for possível realmente e você precisar sair, seja por qual motivo for, use a máscara, certo? Pode ser a máscara de pano, a máscara caseira mesmo, desde que ela fique bem acomodada ao rosto, que ela tenha uma camada dupla de tecido, né, para ser mais protetora possível, né? Além disso, a gente já viu, né, que a aquisição de máscaras cirúrgicas, N95 e similares, tem sido um problema enfrentado no mundo todo. Então, o recomendado é que a população em geral utilize as máscaras de pano e deixe à disposição daqueles que têm realmente indicação de usar esses outros tipos de máscara, como é o caso, por exemplo, dos profissionais de saúde, certo? Um detalhe bem importante para quem vai sair de casa usando máscara é que a gente tem que ter em mente que todo tipo de máscara tem um tempo de uso. As máscaras mais comuns, como a máscara de pano, a máscara cirúrgica, elas devem ser trocadas a cada 2 ou 3 horas no máximo, certo? Ou sempre que elas estiverem úmidas ou sujas. Então, quando for sair de casa, além de usar a máscara, é importante levar também máscara reserva, caso você vá passar longas horas fora de casa, né? Ou então, se acontecer algum incidente, de repente você está utilizando a máscara e espirra, então aquilo ali já vai umedecer aquela máscara e é indicado a troca imediata, tá certo? Assim você vai poder garantir a sua proteção durante todo o tempo que você permanecer fora, tá bom? Em relação ao uso da máscara,
é importante também a gente se atentar que utilizar de maneira adequada é muito, muito importante, né? Veja bem, se a gente utiliza a máscara de maneira incorreta, a gente pode até estar tendo mais risco, né, de se contaminar do que se a gente não utilizasse. Então, eu vou tentar aqui fazer uma demonstração breve e de forma mais clara possível, para que a gente aprenda realmente a fazer o uso correto da máscara, tá bom? Então, o primeiro passo, né, para eu utilizar a máscara, antes de mais nada, eu tenho que higienizar minhas mãos. Então, se eu não tenho como lavar com água e sabão, eu vou lançar a mão do álcool a 70%, vou higienizar a mão, punho, certo? A higienização, ela deve acontecer, deve pegar toda a mão, o dorso, a palma da mão, entre os dedos, né? E a gente tem que esfregar até o álcool evaporar das nossas mãos, tá certo? Depois de mãos limpinhas, higienizadas, eu vou poder pegar a máscara para fazer a colocação, certo? A máscara, ela deve cobrir as nossas vias aéreas, nariz e boca, tá certo? Como eu estou iniciando o uso, minhas mãos estão limpas, a máscara também, nesse momento eu posso pegar na máscara mais à vontade para fazer as acomodações, deixar ela o mais próximo possível do meu rosto, para evitar, inclusive, que nas laterais fiquem espaços, né, de entrada de ar, tá certo? Então, a máscara cobre nariz e boca, tá bom? Tem muita gente que anda por aí desse jeito, né? Então, essa não é uma forma, nitidamente não é uma forma correta de utilizar a máscara. A gente está vendo que uma parte das nossas vias aéreas fica descoberta, então a proteção não é a mesma, certo? E muito menos a máscara deve ficar abaixo do queixo, né? Isso aqui não é um colar, né? Não é objeto de decoração. Desse jeito aqui a pessoa está totalmente exposta, além de que ela também pode estar eliminando, mesmo que ela seja assintomática, ela pode estar eliminando o vírus para o ambiente e colocando em risco os demais que estejam próximos, tá certo? Então, novamente, né? A máscara ela deve ser colocada sobre o nariz e a boca. Ela vai se estender desde a parte aqui mais alta do nariz e tem que cobrir o queixo também, certo? Ficar bem rente ao nosso rosto, tá certo? Depois que a máscara está bem colocadinha, né? Eu vou evitar a todo custo ficar tocando na máscara. Tem gente que fica repuxando o tempo todo e isso não é indicado, certo? Se for realmente necessário fazer algum ajuste, às vezes a máscara, você falou muito, ela se deslocou um pouco, você vai higienizar novamente suas mãos e vai utilizar sempre as laterais. Ou você vai mexer pelos elásticos ou aquelas fitinhas de amarração que algumas máscaras têm. E no máximo você vai mexer aqui na periferia, nas bordas dessa máscara, tá certo? Evite sempre tocar nessa região central, certo? Essa é uma região que a gente considera como uma zona crítica, porque ela está muito próxima das nossas vias aéreas, está em contato direto. Então, se você se distrair e colocar a mão suja nessa região, você pode estar levando contaminação para você, assim também como se você tiver o vírus, né? Mesmo que não tenha sintomas, você pode contaminar essa máscara e pegando, você contamina suas mãos e daí você pode espalhar o vírus para o ambiente como um todo, tá certo? Então, a área central da máscara a gente evita, a gente não vai tocar, tá bom? Se por acaso você sentir necessidade de beber uma água ou até de atender um telefone mais à vontade, para a voz ficar mais nítida, né? Você também pode mexer na máscara, né? Desde que você faça pelos elásticos, né? Inclusive você pode tirar, né? E ficar segurando dessa maneira. Aí você faz o que tem que fazer, atende o telefone, bebe sua água e põe novamente a máscara no local, tá certo? Pode também até tirar os dois elásticos e ficar segurando enquanto você resolve o que tem que resolver, né? Se ainda a máscara não está com 2 horas de uso, ainda está limpinha, né? Então você não tem por que fazer a troca naquele momento. Você põe de novo no rosto, tá bom? Bem, agora que a gente já sabe, né, a maneira correta de utilizar, é importante ainda falar como retirar essa máscara.
Alguns estudos já têm apontado, por exemplo, que até profissionais de saúde, que são pessoas que têm uma certa familiaridade, né, que utilizam máscara com muita frequência, eles também estão se contaminando e algumas vezes é na hora de retirar os equipamentos de proteção. Então é importante a gente prestar atenção nessa hora também, tá certo? Então, para retirar a máscara, ou toda vez que a gente vai manipular a máscara, as mãos elas devem ser higienizadas, tanto antes quanto depois, certo? Se a máscara for, por exemplo, uma máscara descartável como essa, né, eu vou retirar pelos elásticos ou pelas fitilhas de amarração, certo? E ela deve ser descartada imediatamente no lixo, certo? De preferência um lixo que seja fechado, com tampa, né? Algumas pessoas recomendam, né, que o lixo ele seja reservado só para isso, não seja misturado com os demais, para evitar que haja contaminação do ambiente também, tá certo? Então, máscara descartável, como essa é uma máscara cirúrgica, ela tem que ser rejeitada, desprezada no lixo, ela jamais vai ser reutilizada. Se porventura você está usando uma máscara de pano, uma máscara caseira, essa sim, né, se não tiver nenhum rasgo, se ela tiver em condições perfeitas de reutilização, você vai fazer a higienização adequada dessa máscara para um posterior uso, né, desse equipamento, certo? Então, se você estiver em casa, né, com a máscara caseira, você já pode iniciar a limpeza lá mesmo, tá certo? Mas, de repente, você está na rua, está no trabalho, né, chegou a hora de fazer a troca da máscara, então você vai retirar, nunca pegando, né, na região central, aqui a gente está sempre pegando pela parte dos elásticos ou então a parte das bordas dessa máscara. E o indicado é que você tenha uma sacolinha, pode ser uma sacola plástica como essa, uma sacolinha de papel, e que você possa descartar, guardar essa máscara lá e fechar, né, amarrar, para quando você chegar em casa, né, você possa abrir e fazer a higienização, certo? O Ministério da Saúde, ele recomenda que a higienização das máscaras de pano, elas sejam feitas numa solução de cloro, né, na proporção de 500 ml de água para cada uma colher ou 10 ml de cloro, de água sanitária. Então, você vai deixar a máscara imersa nessa solução por mais ou menos 30 minutos. Depois desses 30 minutos, você vai enxaguar, vai aproveitar ainda para esfregar ela um pouquinho com água e sabão, certo? Enxágua e põe para secar. Depois de seca, você ainda pode caprichar mais nessa higienização, passando um ferro quente na máscara e guarda, né, ela num lugarzinho limpo, né, seguro, para que você possa lançar a mão dela quando precisar novamente, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que o recado foi dado. Eu espero que as informações sejam úteis, que vocês possam praticar isso no seu dia a dia, tá bom? Sigam direitinho as recomendações, se cuidem, né, para que a gente saia dessa situação com o mínimo de dano possível. E logo, logo isso passa e a gente vai poder se encontrar aqui pelos corredores do Campus Petrolina. Tchau!